proferir a palestra dessa noite, Tributação da Economia Digital, Software SAP SaaS e Criptoativos. Ele que é advogado, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Florianópolis, sócio fundador da Lobo e Vaz Advogados. Professor, para nós é uma honra, seja muito bem-vindo aqui à pós-graduação da UniGoiás, a esse evento, né? Seja muito bem-vindo. A honra é minha de estar. Minha história na advocacia foi uma história de atuação com empresas de TI, TIC. Então, eu acompanhei todas essas transformações que tiveram com streaming, com e-commerce, né, com comércio eletrônico, com tributação envolvendo criptoativos, com, sobretudo, tributação com softwares. E como eu tive uma atuação com associações coletivas de empresas de tecnologia, como a CAT, eu também tive atuação junto ao CIESC, que é o Sindicato da Indústria de Informática de Santa Catarina, eu tive muitos casos, muitos pareceres e análises de operações de uma incipiente economia digital, porque estamos falando de 10 anos atrás. E essas últimas transformações de 2010 para cá foram contundentes e mudanças da interpretação jurídica que foram abruptas, né? Como é isso que eu vou citar hoje à noite. E eu insisto que essa conversa que vamos ter por 30 minutos é muito rápido. Isso aqui é para que vocês tenham só uma ideia da dinâmica de quem atua nessa área. Porque com detalhes, com vários casos, com inúmeras dimensões distintas da economia digital, nós vamos tratar, será no nosso curso que haverá, provavelmente este ano, né, professora, da economia digital, ou talvez início do ano que vem. Isso vai ser definido ainda. O que importa entender é que a tributação da economia digital hoje, ela está diretamente conectada com vários outros ramos do direito, como TI, como LGPD, isso tudo precisa ser compreendido a partir também de um universo, de um contexto tributário. Então, vou contar uma história para vocês, e aí a gente vai falar da tributação dos softwares e dos criptoativos. Bem no início da minha carreira, eu fui para uma reunião com um cliente, e esse cliente que atua aqui em Florianópolis, ele é uma empresa de TI, TIC, de médio porte, né, atualmente está faturando algo perto de 70 e poucos milhões, e é uma empresa que ganhou muita expressividade. E eu fui na reunião com este empresário, e este empresário me falou o seguinte, isso foi bem no início do meu escritório, bem lá atrás, e ele falou assim para mim, olha, eu faço operações com software, né? Eu industrializo hardware, eu tenho contratos de comercialização de licenças de software e eu também importo licenças para uso e para comercialização. Perceba que esse cliente, ele basicamente tinha todas as operações que envolviam software. Ele tinha operações com o programa num suporte físico, né, o CD-ROM. Ele tinha operações que já estavam também em download, ou seja, ele já não utilizava mais suporte físico para suas mercadorias, ou é o que a gente vai debater hoje, né, o que é o software. E ele ainda não atuava na nuvem, né, chamado Cloud Computing. E hoje ele já atua, né? E ele me fez uma pergunta singela, né? O que é que eu faço, né? O que é isso que eu faço? É um serviço técnico? É uma mercadoria? É um produto? Porque, a depender do que eu respondesse, o que eram as operações que ele executava com software, a tributação era uma, ou era outra. E eu lembro que lá no início, eu estava falando com um empresário da área de tecnologia, e eu nem sabia o que era software. Fazia a mínima ideia do que era software. E no início da nossa carreira, a gente tem que ser ousado, né? E estudar os temas a partir do zero, para conseguir dar uma orientação para o nosso cliente. E eu fui estudar o que era software, né? Eu já tinha minha especialização em direito tributário, já conhecia bem o direito tributário, mas eu não conhecia essa economia ainda eletrônica, essa economia do âmbito virtual. Então eu fui na lei para, bem, será que existe uma definição de software na lei? De certa forma existe, né? As características de um software, você vai encontrar na lei 9.610, de 98.
E basicamente você vai ver que, olha, o software, ele é uma propriedade intelectual, ele é um bem móvel incorpóreo, né, intangível, ele é protegido pelas leis, pelos direitos autorais, e aqui vem um ponto importante. O software ele pode ser comercializado de 3 maneiras, são 3 formas de contrato que envolvem o software. Você pode ter uma licença de uso de software, né, uma licença de comercialização de software, ou você pode ter um contrato que efetivamente transfere a propriedade intelectual, ou seja, transfere o código-fonte. E eu lembro que quando eu tinha lido isso na lei, eu achei que eu tinha resolvido todos os problemas do cliente. Porque quando a gente estuda o direito tributário, aqui eu já vou passar para vocês um pouco da minha experiência de como a teoria nem sempre se confirma na prática. Eu tinha acabado de sair de uma especialização de direito tributário que havia me ensinado que o ICMS, que é um imposto sobre mercadoria, ele precisa de três características para que ele incida. Ele precisa que exista uma operação jurídica, ou seja, um contrato entre sujeitos de direito, entre empresas, por exemplo. Ele precisa que seja uma operação de circulação, o que significa transferência da propriedade, e precisa de uma mercadoria, que é um bem destinado à mercância, ao comércio. Ora, quando eu fui olhar as operações do meu cliente, eu percebi que havia operações, né? Havia um negócio jurídico, havia, de certa forma, uma mercadoria que era o hardware que ele industrializava e ele vendia para os seus clientes. O hardware, só para deixar claro para vocês, é como se fosse o papel do que será escrito com tinta num livro. Então, o software é mais ou menos aquela propriedade intelectual, aquele direito autoral da tinta no papel. E o hardware é só um papel, né? Mas não havia a circulação, que é a transferência da propriedade. Porque só existia um contrato que transferia a propriedade do software, que era o de transferência do código-fonte. Só que o meu cliente, todos os contratos dele eram de licença de uso e de licença de comercialização. Então eu fiquei muito tranquilo. Eu achei que já tinha resolvido o problema. Ora, já que o meu cliente não faz nenhuma transferência da propriedade intelectual, que seria o software, então certamente não é caso de ICMS, porque para ter ICMS precisa haver a circulação da mercadoria, a transferência daquela propriedade, e o que não ocorria, né? Só que aí surgiu uma coisa interessante, né? Em 98, e aí eu, estudando o tema, eu fui descobrir que em 98 existiu uma decisão do STF que fez uma distinção entre softwares de prateleira e softwares por encomenda. Basicamente, o que o STF fez? Olha que interessante, isso em 98. O STF em 98 ele tinha feito a seguinte definição: olha, de certa forma, o software é como um livro, né? Tem ali uma dimensão de mercadoria, tem alguma coisa ali que circula, tem alguma coisa ali que é vendido efetivamente. Quando você ia numa loja de computador e comprava lá uma caixinha para instalar no seu PC, você tinha lá um bem tangível, né, concreto, lhe dava uma licença perpétua, você usava o quanto queria, aquilo não tinha um limite de uso, né? Você fazia um pagamento e adquiria aquele suporte físico, havia instalação no seu computador, ou seja, tinha uma característica ali de mercadoria para o STF. E aí o STF em 98 fez a seguinte definição: olha, esses softwares de prateleira, justamente uma menção a quando vamos na loja e encontramos, né, aquele CD ali, ou aqueles disquete, para que se a gente for mais para trás, esses softwares de prateleira, eles não têm muito a ver com uma exploração ou com o direito de uso da propriedade intelectual. Ele tem ali uma dimensão, uma característica de mercadoria, por conta do suporte físico. Então, quando esses softwares de prateleira são comercializados, eles podem sim ter a incidência do ICMS. Aí eu esbarrei com essa decisão
e meio que já mudou tudo que eu tinha aprendido sobre ICMS do ponto de vista da circulação. Porque você estava tributando ICMS, licenças de uso de software, sendo que o que efetivamente é o preço daquilo que você compra, ou seja, o que tem maior valor agregado, não é o CD que você compra por R$ 1 em qualquer lugar, não é a caixa de papelão, é a propriedade intelectual que está inscrita naquele suporte físico. Mas o STF tinha entendido que, olha, essas operações compreendem operações com mercadoria. Aí eu já comecei a ficar inseguro para orientar meu cliente. Pô, mas espera aí, então eu tenho que redefinir meu conceito de mercadoria para fins de operação com software. E naquele ano, se eu não me engano, foi no ano anterior, pessoal, em 2010, olha o que eu estou falando, essa decisão foi em 98. Eu continuei estudando e descobri que tinha uma decisão do STF em 2010 que considerou também operações com mercadoria o download de licenças de uso de software. Aí não tinha nem mais suporte físico. Você simplesmente fazia o download pela internet. E se aquilo fosse um software que era produzido em série, em larga escala, sem um destinatário específico, não era o chamado software por encomenda, então também tinha características de mercadoria e, portanto, também ficava sujeito à incidência do ICMS. E aí eu tinha saído de uma pós confiante, fui pegar um dos meus primeiros casos, que foi analisar a tributação de operações com licença de uso e licença de comercialização de software, e coloquei em dúvida uma boa parte do que eu havia aprendido, porque eu tinha aprendido linhas gerais da hipótese tributária do ICMS, mas não um caso tão específico como o da economia digital. E aqui eu quero falar para vocês, né, eu vou citar as palavras do ministro Gilmar Mendes, que em 2010, né, foi uma medida cautelar, aquele processo ainda está pendente de julgamento. Mas o que o ministro Gilmar Mendes falou, se eu não me engano, para o ministro Lewandowski? Ele falou exatamente o seguinte: a realidade social, do ponto de vista hermenêutico, a realidade social modifica a interpretação dos termos jurídicos. E assim a Constituição torna-se dinâmica diante da realidade, de uma nova realidade social. E a realidade que ele estava se referindo aqui é a economia digital. E independente das críticas que podemos fazer, se alguns podem chamar isso até de judicialização, a judicialização do STF, né? Independente do que a gente possa dar o nome aqui, a questão é que hoje é assim. A linguagem no direito, ela vai se modificando conforme a realidade social. E o direito tributário talvez tenha sido a experiência mais dinâmica de mudanças conforme a economia digital. Isso foi em 2010. E aí, então, eu percebi que existia um conflito entre a doutrina que eu estudei e o posicionamento do STF com relação à tributação nas operações de software. Obviamente que depois de todo o estudo, eu fui até esse meu cliente e falei: olha, você tem operações aqui de licença de uso e de licença de comercialização de software. São dois tipos de contrato que não se transfere a tecnologia do software. E olha que curioso, o software que ele manejava, que ele utilizava, né, embora ele fosse uma indústria de hardware, ele mesmo não tinha propriedade intelectual nenhuma sobre aquilo. A licença de uso era para ele e a licença de comercialização era uma autorização que ele tinha do detentor da propriedade intelectual, que nem estava no Brasil, estava num país, se eu não me engano, era na Alemanha, e ele tinha uma autorização para explorar aquele direito autoral. E esse caso foi muito paradigmático, pessoal, eu estou trazendo para vocês, porque foi por conta desse caso, inclusive, que eu fui estudar a aplicação de tratados internacionais na economia digital. Porque, naquela época, o Brasil tinha um tratado internacional com a Alemanha para evitar a dupla tributação. E toda vez que ele pagava, né, a contraprestação pela comercialização daquele software, tinha a retenção de 15% de imposto de renda, que, como o cálculo é por dentro, ficava 17,5%. Ou seja, era extremamente caro. E eu fui estudar se o Brasil tem tratado internacional com a Alemanha, será que
é válido essa retenção de imposto aqui no Brasil, imposto de renda? E eu fui estudar esse caso também, e inclusive isso está no nosso curso. Tem uma parte do nosso curso é justamente para explicar tratados internacionais para evitar dupla tributação em operações da economia digital. Mas antes de chegar aí, eu fui conversar com o meu cliente e falei exatamente isso aqui para ele. Olha só, hoje você atua com um software que ele é conhecido como chamado Software as a Product, ou SAP, que são softwares que têm características de uma mercadoria ou um produto. E você tem duas operações aqui, uma licença de comercialização e uma licença de uso. Como você não tem nenhuma produção por encomenda desse software, ou seja, você, na verdade, comercializa e se utiliza de um software que é feito em série, hoje o entendimento na jurisprudência é que isso se classifica como mercadoria, portanto, se sujeita ao ICMS. Foi isso que eu tinha falado para ele lá atrás, bem lá atrás. E assim, o STF tinha definido, fez uma cisão ali, você tem softwares de prateleira e softwares por encomenda. Só que, obviamente, que a lei, né, foi modificando também. E aí, em 2016, a Lei Complementar 157 altera a Lei Complementar 116. O que é a Lei Complementar 116? É a lista de serviços que podem ser tributados por ISS pelos municípios. A Lei Complementar 116 é a lei que dispõe das normas gerais do ISS. E em 2016, essa lei complementar, vou pegar aqui, ela acrescenta os seguintes itens da lista anexa da Lei Complementar 116, ou seja, a Lei Complementar 157 modifica a Lei Complementar 116 para acrescentar os seguintes serviços, como sendo de competência dos municípios. Item 1.03. Lista anexa. Hipóteses tributárias do ISS. Processamento, armazenamento, hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. Item 1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Ou seja, em 2016, embora o STF tenha tomado a decisão que as licenças que envolvessem softwares feitos em série, aqueles softwares de prateleira, são de competência dos estados e do Distrito Federal, em 2016, você tem agora na lei complementar do ISS dizendo que licenças de uso e de cessão de software são da competência agora dos municípios. Aí eu fui lá conversar com o meu cliente. Olha só, temos que rever algumas coisas. Agora o município vai ter competência para tributar as tuas licenças de uso e de comercialização. Aí sabe o que o meu cliente me respondeu? Ele falou exatamente o seguinte, ele disse, mas essas licenças de uso e de cessão de direito de programas de computação, não é só para software por encomenda? Ou é também para software de prateleira? E ele me deu esse abacaxi para resolver. Porque ele tinha razão. De certa forma, a lei complementar não falou. Ela só disse licença de uso ou de cessão de direito de software. E eu tinha uma decisão do STF em 98 e em 2010, colocando justamente a competência dos estados para tributar os softwares de prateleira. E para ficar mais complexo ainda, em 2017, um convênio do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, que basicamente reúne todos os estados. Em 2017, o convênio do CONFAZ traz o convênio 106, que tentou trazer de volta para os estados a competência de tributar os softwares. E eu vou ler para vocês aqui rapidamente o que diz o convênio 106. Cláusula primeira. As operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos,
arquivos eletrônicos e congêneres que sejam padronizados, ou seja, os softwares de prateleira, comercializados por meio de transferência eletrônica de dados. Observarão as disposições contidas neste convênio. Ou seja, a gente já não está nem mais falando de suporte físico, a gente não está nem mais falando de CD-ROM ou de nenhuma necessidade de ser um bem tangível. Uma licença de uso de software que você comercializa, ou quer dizer, que você acessa por download, pelo convênio 106 estaria de volta para a competência dos estados. E aí você me pergunta agora, mas no final das contas, licenças de uso ou licenças de comercialização de software são tributados por ISS ou por ICMS? Pois bem, essa é uma das discussões que se tem para definir, na verdade, de quem é a competência. Os municípios dizem que a Lei Complementar 157 deu a eles a competência, os estados dizem que o STF e o Convênio 106 deu a competência para os estados e para o Distrito Federal, e hoje você tem uma chamada guerra fiscal entre esses entes federados. Por exemplo, São Paulo. Hoje, se você opera com software no município de São Paulo, você vai ter uma cobrança tanto pelo estado como pelo município, porque os dois acreditam que são competentes para tributar operações com software. Em Florianópolis, quer dizer, em Florianópolis não, em Santa Catarina, há uma boa notícia, porque eu sei que talvez isso também tenha no estado de Goiás, mas aqui no estado de Santa Catarina, houve uma alteração em 2019, pela Lei 17.736, que basicamente disse o seguinte: se o município não colocar na sua competência pela lista anexa, que é pela lei complementar do município, que pode tributar as operações de uso e de comercialização de software, a competência passa a ser do Estado. Ou seja, tem essa insegurança ainda, porque foi Santa Catarina que tomou essa decisão, mas outros estados podem não concordar que essa competência seja do município. Então você tem uma guerra fiscal. E há uma insegurança jurídica muito grande hoje com relação às operações de uso e de comercialização de software. Se você tributa por ICMS ou por ISS. E aí eu vou dar agora mais um passo, eu sei que a gente tem mais alguns minutos, eu vou dar mais um passo e responder um outro problema que o meu cliente tinha. Porque as operações com licença de uso e licença de comercialização de software, ele queria saber para fins do ponto de vista da comercialização do software, que ele era um intermediário de uma empresa que ficava fora, se ele tinha que pagar ICMS ou ISS nessas operações. Mas havia um outro problema, que era justamente a questão internacional, que me levou a estudar o tratado para evitar a dupla tributação Brasil-Alemanha. Porque o que acontece? No final das contas, a licença de uso e de comercialização de software é uma mercadoria ou não é? Ou é um serviço? Ou é a exploração de um direito autoral? O que é, na verdade? Você tem um entendimento hoje do Estado e dos municípios, que, como eu falei para vocês, estão em conflito. Mas tem mais ainda um ponto de vista, que eu ainda não falei para vocês, que é o ponto de vista da Receita Federal do Brasil. Ou seja, você tem dois pontos de vista hoje em conflito, que são os estados e o Distrito Federal e os municípios, e agora você tem mais um elemento ainda, que é o ponto de vista da Receita Federal. A Receita Federal também tem preocupação em definir se o uso de software é uma mercadoria, é um serviço ou é a exploração de um direito autoral. E sabe qual é o entendimento hoje da Receita Federal? O entendimento hoje da Receita Federal é o seguinte, olha só que interessante. Você tem as licenças de uso e as licenças de comercialização, perfeito. Mas você tem dois tipos de software. Além do software chamado de prateleira e além do software chamado sob encomenda, que é basicamente a produção do software, se ele é feito em série ou se ele é feito especificamente para o cliente, você ainda tem um outro tipo de software que depende das características contratuais entre as empresas,
que é basicamente o chamado software como serviço, ou SaaS. Porque até aqui eu estava falando de um software que é chamado software como produto, o SAP, que, como eu falei, ele tem as características de ter uma licença perpétua, é um pagamento único para utilizar o software, ele pode ser adquirido por download ou por um suporte físico, você instala na sua máquina, o processamento de dados se dá na sua máquina, né? O acesso é pelo espaço do usuário, mas existe agora, né, na dinâmica da economia digital, os chamados softwares como serviço. E quais são as características desse software? Do ponto de vista contratual, você já não tem mais licenças perpétuas, agora você tem licenças temporárias, pode ser uma licença de 6 meses, para o uso do software como serviço. Você também não tem mais um pagamento, um único pagamento e uso vitalício, né? Uso perpétuo daquela licença. Agora você tem pagamentos mensais ou anuais para o uso daquele software. O desenvolvedor do software é quem faz os updates e upgrades. Você não precisa mais ter que adquirir um novo software, você não precisa baixar uma nova versão. Quem faz tudo isso é o próprio desenvolvedor do software. Você também tem a utilização da infraestrutura para o armazenamento e processamento de dados no espaço de um provedor, né? Ou seja, você não se utiliza mais da sua máquina para acessar aquele software. Então, o acesso agora não é mais pelo usuário, é por um provedor que pode estar, como a gente sabe, né, é um provedor que agora se dá na chamada nuvem. Por isso que o Software as a Service, o SaaS, ele tem uma licença de uso, digamos assim, que se dá no chamado Cloud Computing, que é um provedor que vai estar na nuvem. Você não tem mais o seu computador para instalar o software. E esses contratos, a Receita Federal entende que tem uma natureza completamente diferente, do ponto de vista contratual, do software como produto, esse software como serviço, o SaaS. Então, a Receita Federal, né, para dar mais um caldo nessa complexidade hermenêutica da dinâmica do direito tributário na economia digital, a Receita Federal hoje ela entende que nas operações nas operações internacionais, né, entre duas empresas, a depender do contrato que se dá entre essas empresas, você tem uma mercadoria, você tem um serviço ou você tem uma exploração de direito autoral. E é curioso pensar que se você classifica aquela operação como mercadoria, você tem uma tributação. Se você classifica como serviço, você tem outra tributação. Se você classifica como exploração de um direito autoral, você tem ainda uma outra tributação. Então, a Receita Federal entende hoje que se você está no Brasil e faz o download de uma licença de uso de software, esse software chamado software como produto, não é aquele que você acessa na nuvem, você teria ali as características de aquisição de uma mercadoria, se for feito em série, se for um software que é oferecido para todo mundo. Então, se as características são de mercadoria, e se você acessa, né, se você adquire a licença por download, não tem nenhum suporte físico, essa operação não teria PIS/COFINS, essa operação não teria a retenção do imposto de renda e nem a contribuição de intervenção no domínio econômico. Todas essas hipóteses tributárias a gente estuda no nosso curso, tá bom? Mas classificado como mercadoria na licença de uso, você não teria essa tributação. Agora, se você adquire uma licença de comercialização, a Receita Federal vai dizer, numa das suas soluções de consulta, que quando o STF, presta atenção que essa parte é importante, pessoal, quando o STF decidiu sobre as licenças de software, de operação com software, ela não se debruçou, a decisão não se debruçou, não avançou para poder explicitar a natureza das licenças de comercialização de software, que é quando você não adquire o software para o seu uso, é quando você adquire uma licença para poder revender, para poder explorar o comércio daquele software. E aí a Receita Federal teve um seguinte entendimento, que a empresa no Brasil, quando ela adquire um software como produto, que tem aquelas características que eu já falei, e adquire para comercializar, ela não está adquirindo uma mercadoria.
ela está adquirindo a exploração de um direito autoral, o que significa que a contraprestação por essa operação tem que ser classificada como royalty. E se for classificada como royalty, ela vai ter a retenção do imposto de renda e vai ter também a contribuição, a exploração de direito autoral, vai ter também a contribuição de intervenção no domínio econômico. Exceto se configurada a licença de comercialização e não havendo transferência da tecnologia, não haveria CID, só haveria retenção do imposto de renda. São casos que a gente estuda também no nosso curso. E, por fim, a Receita Federal deu um entendimento sobre o SaaS. Ela entende que o software que é acessado pela nuvem, que tem características contratuais completamente diferentes do software como produto, essa relação contratual, ela não é uma relação de aquisição de mercadoria e ela também não é uma relação de exploração do direito autoral. Ela se caracteriza mais pela tomada de um serviço técnico de informática especializado. Ou seja, no caso da empresa no Brasil, que se utiliza de uma licença para acessar um software que está no chamado na nuvem ou no cloud computing, a Receita Federal entende hoje que isso não é exploração do direito autoral, que isso não é uma mercadoria, mas que é tomar um serviço técnico especializado de informática, que é uma outra tributação. É uma tributação que aí sim tem retenção do imposto de renda e também tem a CID, que é a CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico na contraprestação por um serviço técnico. Então, só para a gente finalizar aqui, para entender o ponto de vista da Receita. A Receita Federal entende que licenças de uso de software como produto se caracterizam como mercadoria e não tem PIS, COFINS de importação, se forem adquiridos por download. Também não tem retenção de imposto de renda e também não tem a contribuição de intervenção do domínio econômico. Mas, se a empresa no Brasil adquire uma licença de comercialização de um software como produto, então ela está explorando o direito autoral de uma empresa que está fora do Brasil e a contraprestação deste valor se caracteriza como royalty, pela licença de comercialização. Neste caso, você tem a retenção do imposto de renda. Não tem a CID, porque a CID só incide nas relações com software que existam transferência da tecnologia. É um caso de isenção que se tem na lei. Agora, quando a empresa está no Brasil e acessa um software na nuvem, que é o que mais está acontecendo, cada vez mais as empresas estão vendo a redução do custo, o retorno ótimo de você utilizar um software diretamente na nuvem, porque você não precisa do material para instalar, você pode utilizar só a medida do necessário, você não adquire uma licença perpétua, utiliza o quanto for preciso, toda a manutenção técnica, toda a atualização é por conta do desenvolvedor. Nestes casos, você está diante de um serviço técnico especializado, entendimento da Receita. E, portanto, você tem tanto a contribuição de intervenção do domínio econômico, 10%, como você também tem a retenção do imposto de renda no pagamento desses valores. Ou seja, você tem 25% de tributação nessa operação. O Estado entende que operações de licença de uso e comercialização de software de prateleira é de competência do Estado e do Distrito Federal, portanto, mercadoria. Os municípios entendem que, independente se for licença de uso ou de comercialização, a Lei Complementar 157 deu a competência para os municípios tributar como serviço as operações com software, e a Receita Federal entende que pode ser serviço, pode ser mercadoria, como pode ser também exploração de direito autoral, a depender da natureza contratual, a depender da forma que se relaciona a operação com software. Isso é um pouco da complexidade que envolve hoje a tributação da economia digital. Eu falei muita coisa aqui, e tem muito mais coisa para dizer. Eu vou dar um exemplo. Esse meu cliente, lembra que eu falei que eu fui estudar o caso para ele? E eu estou estudando até hoje. E eu fui estudar porque, como ele tinha uma licença de uso de software na nuvem, que é o SaaS, ele tinha retenção do imposto de renda e ele tinha 10% de contribuição de intervenção do domínio econômico. Só que o Brasil, naquela época, tinha um tratado para evitar dupla tributação, Brasil-Alemanha. E eu fui estudar se era devido à retenção do imposto de renda no Brasil. Porque como é que funciona um tratado internacional? Só para rapidamente explicar. Você tem operação entre dois países.
Os dois países são soberanos para tributar a renda, a circulação da renda entre os países. Porque a renda, você tem o país da fonte da renda e você tem o país da residência do contribuinte que vai oferir aquela renda. Se você não tem um tratado, você pode tributar duas vezes com o imposto de renda essa mesma riqueza. Então, os países fazem tratados para definir, olha, se dependendo da situação, tributa aí. Se for outra situação, tributa aqui. Então, por exemplo, lucro de empresa, a tributação é lá no país onde está situado o contribuinte. Agora, se for, por exemplo, royalty, a tributação é compartilhada entre os países. Então, eu fui analisar a situação do meu cliente e depois de muito estudo, eu fui descobrir que nos tratados internacionais, pessoal, olha que coisa importante, olha que detalhe importante, os serviços técnicos que os protocolos dos tratados equiparam como royalty, que quase todos os tratados que o Brasil tem, equiparando o serviço técnico, a contraprestação por serviço técnico a royalty, só pode ser tributado no Brasil se houver no contrato alguma forma de transferência do know-how ou da tecnologia. Então, o meu cliente estava retendo imposto de renda no Brasil, no pagamento de um serviço técnico, conforme o entendimento da própria Receita Federal, para um país cujo tratado desautoriza a retenção no Brasil. Por que desautoriza a retenção no Brasil? Porque em nenhuma relação com o cliente, com o fornecedor dele lá na Alemanha, havia transferência da tecnologia. Então não deveria ter a tributação no Brasil. Isso rendeu um mandado de segurança e hoje o meu cliente não retém imposto de renda nessas operações. Tô dando aqui um exemplo para vocês da importância de analisar as operações com software e como é um universo muito rico e com várias interpretações diferentes. Eu acabei de mostrar para vocês que a Receita Federal tem um entendimento, o Estado tem um outro entendimento e os municípios um outro entendimento. E um se baseia no STF ou num convênio, o outro se baseia numa lei complementar e a Receita Federal olha para tudo isso e tem o seu posicionamento. Falado isso, pessoal, acho que ainda tenho mais um tempo, professora, para falar bem rapidamente sobre operações com criptoativos. Eu vou ser mais sucinto, mas é só para dar aqui um gosto, né? Para quem tem interesse em criptoativos, né? As chamadas moedas virtuais, e a mais conhecida, o Bitcoin. Pessoal, o que tem de importante nos criptoativos? O que tem de importante nos criptoativos? Eu vou falar para vocês, é o seguinte. Já faz um tempo que quem opera com criptoativos, obviamente, tem obrigações com a Receita Federal. O criptoativo, ou a chamada moeda virtual, ou chamado, dando o exemplo aqui, o Bitcoin, mas tem tantos outros, já é considerado, de certa forma, ele é equiparado, e você encontra isso já em manifestações do Banco Central, da próprio CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que a natureza dos criptoativos hoje é uma natureza equiparada a um ativo financeiro. Não é uma moeda. Embora ele tenha as características de uma moeda, que é ser reserva de valor, unidade de conta, um meio de pagamento, ele não tem ainda a liquidez de uma moeda, a conversibilidade de uma moeda. Tanto é que somente moeda é que pode satisfazer, quitar obrigações tributárias. E nenhum país aceita hoje que você pague tributo com criptoativo. O que seria abrir mão, de certa forma, de qualquer política monetária no país, né? Então, na verdade, hoje, os criptoativos são, de fato, equiparados a ativos financeiros. E até 2019, as obrigações acessórias que envolviam criptoativos era aquela em que você, operando com criptoativos, tinha que declarar para a Receita Federal, né? Você declarava lá no seu imposto de renda da pessoa física, na ficha bens e direito, como outros bens. Então, você adquiria criptoativos, declarava para a Receita que tem aquele ativo, eventualmente, na sua realização, ou seja, na sua alienação, você poderia ter um ganho, que é chamado ganho de capital, que é a diferença entre o custo da aquisição e o que você ganhou com a alienação. Essa diferença, se fosse acima de R$35 mil,
você tributava com ganho de capital com uma alíquota aí de 15% até 22,5%. E isso até 2019. O que aconteceu a partir de 2019, pessoal? Estou falando do ano passado. Surgiu a Instrução Normativa 1888 de 2019. E o que basicamente essa Instrução Normativa faz? Ela disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações à Receita Federal, ou seja, são as obrigações acessórias, chamadas obrigações acessórias, relativas a operações ou movimentações realizadas com criptoativos. Ou seja, desde o ano passado, além das obrigações que já havia no ajuste anual do imposto de renda, que você tem que declarar para a Receita as suas aquisições com criptoativos, estou falando da pessoa física. A partir do ano passado, você tem agora obrigações mensais, caso opere com criptoativos, caso adquira criptoativos. Mas quem tem essa obrigação mensal? Conforme a Instrução Normativa 1888, quem é que deve declarar para a Receita Federal mensalmente que faz operações com criptoativos? Primeiro, a chamada exchange, que é, na verdade, uma corretora de criptoativos, quando domiciliada no Brasil, ou a pessoa física ou jurídica residente e domiciliada no Brasil, quando a operação realizada for com uma exchange, ou seja, uma corretora de criptoativos que for domiciliada no exterior, ou quando a operação não for realizada em exchange ou corretora de criptoativos, mas somente se o valor ultrapassar R$30 mil no mês. Se a soma das operações ultrapassar R$30 mil no mês. Deixa eu colocar isso de maneira bem simples. No Brasil, atualmente, com a Instrução Normativa 188, existem a obrigação de declarar mensalmente operações com criptoativo. A exchange, que está aqui no Brasil, que é a corretora dos criptoativos, que você, quando compra um criptoativo, adquire e vende, você pode fazer por uma exchange ou você pode fazer por conta própria. Se você é uma exchange domiciliada no Brasil, você tem que declarar mensalmente todas as operações com criptoativos. Isso, inclusive, viabilizou muitas exchanges no país. Agora, se você não é uma exchange, é uma pessoa física ou jurídica, você também tem que declarar mensalmente. Mas em quais situações? Presta atenção. Se você opera com exchanges que são domiciliadas no exterior, ou se você opera por conta própria no Brasil, né? Se você opera por conta própria, e se a soma desses valores ultrapassarem R$30 mil. Se você no Brasil opera criptoativos direto com a exchange, você não tem obrigação nenhuma de declarar mensalmente. Mas se opera por conta própria e a soma das operações ultrapassar 30 mil, você deve declarar mensalmente até o último dia do mês subsequente. Último dia? Último dia, exatamente. E o que tem que ser declarado? Deve ser declarado a data e o tipo da operação, se foi uma compra, se foi uma venda, se foi uma permuta, se foi uma doação, os titulares da operação, ou seja, nome, endereço, domicílio fiscal, CPF, CNPJ, os criptoativos que foram usados e a quantidade na operação, o valor da operação também em reais, e tem outras informações que vocês também vão encontrar lá na Instrução Normativa 1888 de 2019. Mas isso são alguns exemplos do que tem que ser declarado, tá? Por conta dessa nova Instrução Normativa, caso você esteja naquela situação que eu citei. E eu encerro colocando que hoje quem opera com criptoativos do ponto de vista do pagamento do tributo, se você for pessoa física, você é tributada pelo ganho de capital, ou seja, a diferença entre aquisição e alienação, se ultrapassar R$35 mil, porque até 35 mil é isento. Acima de R$35 mil, você fica sujeito às alíquotas do ganho de capital, de 15% a 22,5%. E se você for pessoa jurídica, aí fica um pouco mais complexo. Eu tenho pouco tempo, mas só para resumir, quer dizer, tentando resumir, isso vai ser muito melhor trabalhado no nosso curso, que depende de como você classifica os criptoativos que são adquiridos. Se você o classifica como sendo do ativo circulante ou como investimento. Isso tudo depende da expectativa de realização daquele ativo, né? Se você pensa em realizar no curto prazo ou se você pensa em deixar aquilo como um investimento. E aí você tem ali operações no caso, quando adquirido para negociação, né, quando adquirido como ativo circulante,
você tem que, você avalia aquele ativo por AVJ, que é a avaliação valor justo, e aí tem ali regras para colocar esse ganho numa subconta vinculada àquele ativo, para que ele não afete a apuração do imposto de renda, né? E aqui teria que se desdobrar mais, no caso da alienação do criptoativo, qual é a alíquota do PIS e COFINS, depende do objeto social da empresa, a questão do imposto de renda e da contribuição social, se a empresa está no lucro presumido no lucro real, né? Se for do lucro real, aquilo seria um ganho de capital, se for no lucro presumido, aquilo poderia ser também uma receita operacional, mas eu deixo isso, né, para o nosso curso, porque eu vou ter que entrar em muitos detalhes, que é a tributação da pessoa jurídica. Eu acho que eu vou encerrar aqui a minha fala. Espero ter provocado vocês aí com relação às operações com software, né? O software de prateleira, o software sob encomenda, software como um produto, software como serviço, o ponto de vista do Estado e do Distrito Federal, o ponto de vista dos municípios, o ponto de vista da Receita Federal, o ponto de vista do STF, né? E também a possibilidade da aplicação de tratados internacionais nas operações chamadas cross-border, né? Que são as operações de remessa de divisas, como contraprestação dessas operações que está a ser definida, se é uma mercadoria, se é um serviço, ou se é uma exploração de um direito autoral. E, por fim, nos criptoativos, a gente viu que existem novas obrigações desde o ano passado com relação a declarações mensais, se você for uma exchange ou se operar no Brasil por conta própria ou como exchange no exterior, e a soma desses valores ultrapassar R$35 mil. E na alienação desses ativos adquiridos, né, como pessoa física, se ultrapassar R$30 mil, né, no mês, você sai da faixa isentiva e fica sujeito à alíquota do ganho de capital de 15% a 22,5%. E por fim, eu só provoquei algumas reflexões sobre a tributação da pessoa jurídica que adquire criptoativos, seja como ativo circulante, seja como investimento, e aqui a gente teria que desdobrar ainda as hipóteses tributárias de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Lucro presumido, regime de apuração do lucro presumido e regime de apuração do lucro real. Professora Michele, acho que eu tomei tempo demais, é que o tema é instigante, e eu espero ter provocado a todos. Muito obrigado. Nós te agradecemos pela brilhante palestra, muito esclarecedora. Daqui um pouquinho a gente volta para as nossas perguntas, para a nossa roda de conversa, muito esclarecedora, muito claro, né, para nós aqui. Recebemos muitos elogios no nosso chat, um tema bem atual, né, aí a questão dos criptoativos, muitas informações, né. Lembrando que o professor vai disponibilizar aí, pós-palestra, um material dele, né? A gente está construindo aí um guia e a gente vai disponibilizar, ele vai falar isso depois com vocês, mas quem está participando aqui e gostaria depois de receber, vai poder acessar aí as nossas redes sociais e baixar um material muito rico com esse tema, né? Então, muitíssimo obrigada, parabéns aí pela palestra. Professor, qual o impacto da reforma tributária para a economia digital no Brasil? Dentre várias propostas de reforma, você tem a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a proposta do governo, você tem as duas propostas que hoje estão na Câmara e no Senado, que tem o IBS e o outro é o IVA federal, que toda a ideia dos três é tentar concentrar a tributação sobre o consumo. Eu vou ser bem sucinto sobre isso, eu não vou entrar aqui em polêmica sobre a reforma tributária, eu só preciso afirmar uma coisa. As reformas tributárias hoje apresentadas, elas têm um efeito na economia do ponto de vista inflacionário justamente sobre os serviços. Então, por exemplo, você tem hoje a possibilidade de aumentar a alíquota da tributação sobre os serviços, que representa 70% do PIB do país, sendo que toda a economia digital, ela está sendo dirigida para ser tributada como serviço. Eu não falei aqui, mas da nossa palestra, a Lei Complementar 157 de 2016, quando ela alterou lá a lista anexa dos serviços, ela basicamente colocou tudo para ser tributado como serviço. Operações com streaming, operações com software. E se você hoje reunir toda a tributação do consumo a título de simplificação, que é muito bem-vindo,
Mas se isso provocar um efeito inflacionário na tributação dos serviços, que representa 70% do PIB, e que hoje é o que tem avançado para definir a natureza das operações em economia digital, como o SaaS, por exemplo, hoje, entendido pela Receita Federal como um serviço, você pode estar desestimulando a economia digital no Brasil, as operações com a economia digital, encarecendo tributariamente essas operações. Eu tenho muitas ressalvas, sou muito reticente com as propostas de reforma tributária, porque elas vão no sentido de aumentar a regressividade da tributação, que é aumentar ainda mais a tributação para quem ganha menos, e desonerar cada vez mais quem ganha mais, e você ainda aumenta a pressão fiscal sobre a economia real, em especial os serviços, sendo que a economia digital tem sido cada vez mais caracterizada por operações que envolvam prestações de serviço. Então, isso talvez fosse na contramão, a nossa reforma tributária talvez vá na contramão, sobretudo se você falar em tributar, por exemplo, o comércio eletrônico, né? As operações eletrônicas, na verdade, seria retomar aqui a CPMF. Aí você está encarecendo ainda as operações de crédito e ainda mais as operações da economia digital que se classificam. Nossa última pergunta. Na sua opinião, qual o maior desafio para o advogado que orienta empresas da economia digital? Certamente entender a dinâmica. Eu inicialmente não ia fazer direito, eu ia fazer filosofia. Porque justamente é uma questão filosófica, da filosofia da linguagem. E eu decidi fazer direito, mas sempre sendo acompanhado pelo meu interesse da filosofia. E entender as mudanças de interpretação do direito tributário por força da economia digital, como disse o ministro Gilmar Mendes, né, do ponto de vista da hermenêutica, a realidade social altera a interpretação da lei. Entender essa dinâmica, entender o dialogismo das normas, entender toda essa relação dos signos, o rastro que está por trás das mediações semióticas do processo de construção da norma, entender essa dinâmica e como ela muda a partir de casos concretos da economia digital, que é o que a gente viu nesses últimos 10 anos. Toda mudança de interpretação tem a ver justamente com o Brasil cada vez mais inscrito numa economia digital. Então, o desafio aqui para o advogado, para quem atua na área, certamente é entender essa dinâmica, que é uma dinâmica de linguagem, é um fenômeno linguístico. Entender o quanto que uma decisão do STF afeta uma solução de consulta da Receita Federal. O quanto uma solução de consulta da Receita Federal afeta o entendimento do banco no fechamento do câmbio, quando você faz uma operação de remessa de divisas. E entender toda essa relação, todo esse universo de linguagem é o verdadeiro desafio para quem atua com economia digital. Aqui, em nome da UniGoiás, como coordenadora da pós-graduação da UniGoiás, quero agradecer, né, pela brilhante palestra, muito esclarecedora. Seja sempre muito bem-vindo à nossa instituição, né? É uma honra recebê-lo, um profissional como o senhor, com tanto conhecimento, com tanta coisa esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação. Espero encontrá-lo aqui em breve no nosso curso, né, de pós-graduação live em Direito Digital, Proteção de Dados e Startups. Em nome da instituição, eu agradeço imensamente aí o seu carinho, né, o seu compromisso com a gente, sempre muito disponível. Muito obrigada, viu? Um grande abraço. Eu vou voltar agora a palavra ao senhor, para que o senhor possa fazer as considerações finais, né? A gente já está caminhando aqui para o final do nosso evento, então eu volto agora ao senhor, né, para que o senhor possa fazer aí o fechamento. Eu gostaria de dizer que foi uma honra para mim estar aqui, eu fico muito agradecido, eu quero deixar claro que para mim foi todo um prazer, as questões que nós conversamos hoje, elas são atuais e são dinâmicas, então é um verdadeiro desafio tentar falar de economia digital. A pergunta da Kellen sobre PIX, por exemplo, é um caso que eu estou estudando exatamente para o nosso curso, porque é algo que vai surgir agora e eu preciso estar preparado, todos nós precisamos. E a dinâmica da economia digital é muito rápida, operações com comércio eletrônico, operações com streaming, operações na nuvem, operações com criptoativos. Então eu só queria dizer que o nosso curso vai tratar de todos esses temas detalhadamente.
A gente vai estudar todos esses casos do ponto de vista prático e teórico, e que para mim foi um prazer enorme, espero ter provocado a todos, espero que tenham se sentido inclinados para atuar nessa área, e por conta disso eu espero vocês no nosso curso de tributação da economia digital, para que a gente possa se aprofundar muito mais. A gente só ficou aqui numa superfície de questões tributárias, que certamente serão aprofundadas adiante. Professora Michele, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra para mim. Obrigada a todos. Um grande abraço. Estamos encerrando o evento. Tchau, se cuidem. Fiquem com pessoal. Deus. Muito obrigado. Tchau. Até mais.